Seu corpo sente a verdade que sua mente nega. Às vezes, o corpo fala tão baixo que a mente prefere fingir que não ouviu, mas ele continua lá, pulsando, tremendo, doendo, resistindo. Ele insiste em dizer o que a mente racional tenta apagar, porque o corpo sente a verdade que a mente não consegue mais suportar. Talvez você já tenha vivido isso, um nó no estômago antes de uma escolha errada, um cansaço que não tem nome nem causa aparente, uma tristeza que escorre pelos músculos, mesmo quando tudo parece certo, do lado de fora. O corpo guarda uma sabedoria que escapa das palavras. Ele lembra de tudo o que a mente tenta esquecer. Gregg Braden diz que somos feitos de um código inteligente, uma espécie de linguagem entre nossas células e o universo. Um campo unificado onde emoção, crença e intenção dançam em sincronia ou se chocam em silêncio. E quando essa sincronia se rompe, o corpo é o primeiro a sentir. Antes mesmo que você perceba a confusão, ele já está tentando alertar. É como se houvesse uma rachadura invisível entre aquilo que você acredita precisar pensar e aquilo que seu campo vibracional realmente carrega. Você diz que está bem, mas o peito aperta. Você afirma que confia, mas as mãos suam, os ombros pesam. Não é drama, não é exagero. É incoerência emocional. E toda incoerência vibra. Toda incoerência bloqueia. Joe Dispenza ensina que o corpo se transforma na própria mente quando repete uma emoção vezes demais. Um trauma não curado, uma dor não digerida, um sentimento negado. Tudo isso vira química, hábito, frequência. O corpo não se acostuma com a mentira. Ele se molda a ela. E aos poucos, você começa a viver dentro de uma prisão vibracional construída pelas emoções que nunca teve coragem de sentir. É por isso que muitos de nós nos sentimos cansados, sem motivo, vagos, sem explicação, ansiosos mesmo dentro do silêncio. Não é o mundo lá fora, é a dissonância aqui dentro. É a mente dizendo, tá tudo bem. Enquanto o corpo sussurra, tem algo errado. E o universo, ele não escuta palavras, ele escuta frequência. O universo escuta o que você sente, não o que você força a pensar. Ele responde à vibração que brota do coração, não ao pensamento que se repete no espelho. Por isso, talvez, agora seja a hora de parar de tentar convencer a mente e começar a escutar o corpo. Porque quando você silencia por dentro e sente o que vibra de verdade, algo se abre. Um acesso. Uma fenda luminosa entre o que você era e o que pode se tornar. O corpo não te sabota. O corpo te lembra. E talvez agora seja o momento de finalmente ouvi-lo. Quando o corpo não aguenta mais mentir. A dissonância entre o que sentimos e o que pensamos se acumula em silêncio. Ela não grita, ela sussurra, se instala, corrói. É o tipo de conflito que não aparece em exames, mas se manifesta em forma de insônia, irritação súbita, crises de ansiedade sem razão clara. O corpo começa a rejeitar a máscara emocional que você aprendeu a vestir para sobreviver. Você tenta manter a rotina, força pensamentos positivos, finge que está tudo bem, mas o corpo responde com tensão, com aperto, com doenças que parecem surgir do nada. É como se ele dissesse, eu não consigo mais segurar essa verdade escondida. Esse estado de incoerência é como tentar remar contra a própria corrente. A mente tenta controlar, racionalizar, repetir mantras, mas o corpo já não obedece, porque há uma diferença brutal entre pensar algo e vibrar isso, e é sempre a vibração que molda a realidade. Não há manifestação verdadeira sem coerência vibracional, e não há coerência quando a emoção é reprimida. O campo ao seu redor traduz o que o corpo vibra. Gregg Braden explica que o coração humano possui um campo eletromagnético até 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. Isso significa que o que você sente
e não o que você pensa, é o que realmente conversa com o universo. Quando há congruência entre emoção, crença e intenção, sua realidade responde com fluidez. Mas quando há contradição interna, o campo vibra em ruído, e o ruído é interpretado como resistência, bloqueio, atraso. É como tentar ouvir uma música bonita em uma frequência cheia de chiados. O universo quer ouvir a melodia do seu ser, mas tudo o que ele recebe é estática. Essa estática vem das memórias mal resolvidas, das emoções empurradas para debaixo do tapete, das verdades que a mente insiste em negar. Não é má sorte, é física vibracional, é o campo tentando se organizar em coerência e falhando porque você está desconectado de si. O sofrimento que nasce da negação emocional. Negar o que se sente é uma tentativa inconsciente de sobreviver à dor. A criança que engole o choro para não desagradar. O adulto que ri enquanto o peito desaba. A mente acredita que, se não for nomeado, não existe. Mas o corpo guarda tudo. Ele guarda o medo escondido nas costas, o luto guardado nos pulmões, a raiva cravada no fígado. Emoções não vividas não desaparecem. Elas se transformam em sintomas, padrões repetitivos, relações tóxicas. É por isso que você atrai, de novo e de novo, situações parecidas. Porque a frequência que vibra por trás da sua presença ainda não mudou. Não adianta só repetir afirmações positivas se o corpo vibra abandono. Não adianta visualizar abundância se o corpo vibra escassez. O que você não sente com honestidade, você manifesta com incoerência. A verdade tem um efeito fisiológico. Joe Dispenza mostra que quando você acessa uma emoção elevada com sinceridade, gratidão real, perdão sentido, amor genuíno, seu corpo libera uma cascata bioquímica diferente. Os níveis de cortisol caem, a frequência cardíaca se estabiliza. O sistema imunológico responde. Isso é mais do que espiritualidade, é fisiologia da coerência. A mente pode ser treinada para pensar, mas o corpo precisa ser permitido a sentir. E sentir de verdade envolve aceitar a dor que foi negada, o medo que foi silenciado, a culpa que foi escondida. Quando isso acontece, o corpo finalmente para de lutar contra si mesmo. Ele volta ao estado natural de fluxo. E o universo volta a entender o que você está pedindo. Porque agora, a verdade por trás da intenção. A metáfora da bússola quebrada. Imagine um navegador perdido no mar. Ele tem um mapa nas mãos, sabe exatamente para onde quer ir, mas a bússola está quebrada. É isso que acontece quando a mente quer manifestar um novo caminho, mas o corpo vibra. Desorientação emocional. Você sabe o que quer, mas não consegue chegar, porque sua bússola interna, seu sistema emocional, ainda está girando em torno de traumas antigos, crenças herdadas, dores não sentidas. A mente precisa do corpo para navegar a realidade, mas se o corpo vibra na frequência do medo, não importa o quanto você visualize, o mar vai continuar agitado. A bússola precisa ser calibrada, e isso só acontece quando você para de fugir da dor e começa a escutar o que o corpo está tentando mostrar. A pausa que revela o que foi ignorado. Há momentos em que tudo para, o trabalho não anda, as relações se desgastam, a saúde oscila e parece que a vida está travada. Mas e se esse travamento não for um castigo, e sim um convite? Um convite à escuta, um convite à reconexão com sua própria verdade. Essas pausas forçadas são, muitas vezes, o único jeito que o corpo tem de gritar o que a alma está sussurrando há anos. Quando não escutamos no sutil, o universo nos traz no denso. Quando negamos no pensamento, ele reaparece no sintoma. Não porque o universo é cruel, mas porque ele é honesto. E a verdade, a sua verdade, precisa ser ouvida para que a realidade mude. A manifestação só acontece onde há verdade vibracional. Manifestar não é sobre pedir com força, é sobre sentir com verdade.
Neville Goddard dizia que você não atrai o que quer, você atrai o que é. E o que você é o que você sente com honestidade, não o que você finge sentir. A vida responde ao que está pulsando de forma real. Se sua vibração está em descompasso com seus desejos, sua realidade será confusa, cheia de sinais misturados. A única forma de reequilibrar isso é permitir que sua vibração volte à verdade. A verdade do corpo, a verdade das emoções, a verdade do agora. Porque o agora é o único ponto de acesso ao campo quântico real. Conclusão: a biologia da verdade. Bruce Lipton nos mostra que o ambiente externo não é o único fator que influencia nossa biologia. Nossas crenças, emoções e percepções internas têm o mesmo peso. Células escutam sentimentos. A epigenética revela que pensamentos recorrentes podem ativar ou silenciar genes. O corpo, portanto, é um eco de tudo o que você sente e acredita. Se você alimenta o corpo com negação, ele responde com resistência. Mas se você o nutre com autenticidade emocional, ele começa a se curar. A verdade, ainda que dolorosa, tem efeito curativo. O corpo entra em estado de regeneração quando a mente para de mentir para ele. Joe Vitale nos lembra que você precisa limpar as memórias que te impedem de ver a verdade. E essa limpeza começa quando você tem coragem de sentir o que está guardado. Quando para de resistir à emoção e começa a integrar. Porque só aquilo que é integrado deixa de te dominar. Seu corpo não está contra você. Ele é seu oráculo, seu radar, seu guardião da verdade. E talvez agora seja a hora de parar de negociar com o medo e começar a dançar com a honestidade. Porque o corpo sente, ele sempre sentiu. A mente nega, mas a alma, junto ao corpo, nunca esquece. E enquanto houver essa desconexão, haverá ruído. Mas se você escutar com coragem, o silêncio se transforma em cura. E a cura, finalmente, se torna caminho.